Essa é uma ideia. Eu faria isso? De jeito nenhum. Mas é uma opção. Hoje eu vou responder uma dúvida que um inscrito mandou no canal pedindo para eu comentar sobre referenciamento. Falei, tema muito simples, tranquilo, vamos fazer um vídeo. E a hora que eu comecei a juntar o material, é simples para a gente que está acostumado. Tem dezenas de maneiras diferentes de você fazer o referenciamento de um eixo. Hoje a gente vai se concentrar apenas nas mais comuns e naquilo que a gente normalmente usa, mas eu vou mostrar as diferenças e aí eu entendi o porquê da dúvida dele. Se você olhar nos manuais, é confuso. Então hoje vamos desmistificar isso. Em primeiro lugar, a gente tem que saber que o controle do ciclo de Homer pode partir de mais de um lugar diferente. Eu explico. A gente pode ter o controlador, isso aqui não é um controlador da ON, a gente está fazendo vídeos da ON, isso aqui é um controlador da Beckhoff, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Então você tem aqui o controlador, toda a lógica de referenciamento pode estar dentro do controlador, ou vamos fazer de conta que isso aqui é um servo, porque eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês. Na verdade eu tenho, mas vai fazer confusão e eu não vou desmontar ele ali do que eu estou usando. Então isso aqui é uma IHM, mas atende a nossa necessidade. Então a gente teria, num projetinho base, isso aqui, ó. A gente teria isso aqui. Deixa eu ver se dá pra ver aí. Formiga, né? Num projetinho básico a gente teria isso aqui. Algo assim, acho que dá pra ver aí. O controlador de eixo, tá? Onde a gente tem um cabo de rede saindo daqui e indo para a placa de rede do nosso servo, que seria esse conjunto. Imagina nessa HM, é como se isso aqui fosse um dispositivo, uma placa de rede, e isso aqui fosse o nosso servo, ok? Por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque o controle ele pode partir do controlador propriamente dito, no caso um CLP ou um Motion Controller, que é o que a gente está usando aqui, né? Esse aqui é um PC industrial, um IPC, mas ele pode partir do controlador. Controle do referenciamento, ele pode partir da placa de rede, dependendo do fabricante. Eu já vou mostrar o porquê. Ou ele pode partir do drive. Internamente, uma lógica já pré-existente no drive. Então, existem essas três fontes de comando. Normalmente a gente usa onde? No controlador. Por quê? Porque é muito mais simples. A gente coloca um bloquinho ali, parametriza e usa. Mas eu vou mostrar as diferenças deles para que vocês possam entender. No caso da placa de rede, que seria essa parte aqui, no nosso caso da IHM, né? Essa parte aqui do servo, quando a gente está utilizando rede EtherCAT, ou mesmo CANopen, ou outras que atendam o mesmo padrão, para atender esse padrão, o CIA 402, esse equipamento ou essa placa de rede, ele tem que atender certos critérios. E um deles é existir ali rotinas de home prontas, padronizadas. Por isso que pode partir da placa de rede esse controle. No caso da Onro, que o equipamento já tem uma placa embutida e você não troca, tá tudo integrado. A gente usa como se fosse uma coisa só. O drive com sua placa de rede. Mas eu expliquei nesse vídeo, vou colocar aqui, a diferença entre o drive, a placa de rede e o controlador de eixos. São três hardwares diferentes, três equipamentos diferentes com interfaces diferentes, ok? A configuração de home feita pela EtherCAT, pela placa de rede, ou nesse caso, pelo próprio drive, mas normalmente essas rotinas não ficam na CPU do drive, ela fica na CPU dentro da placa de rede. Entenda, a placa de rede muitas vezes ela não é só um dispositivo, ela é um hardware inteligente, ela tem uma CPU lá dentro. Tá? Então deixa eu mostrar aqui. Então quando a gente faz o referenciamento pela placa de rede, ou seja, pela EtherCAT, nós temos aqui os modos de operação. Então o que é isso? É como esse dispositivo, no caso esse drive, vai responder na rede, como ele vai se comportar. A gente pode programar ele para se comportar de várias maneiras diferentes. Normalmente, a gente utiliza o número 8 aqui, que é o padrão, que é o CSP. É o modo de posição cíclica, ou seja, a referência de posição, velocidade, torque, ela vai ciclicamente na rede. A cada scan você envia uma nova referência. Porém,
Contudo, entretanto, é possível a gente matar a malha de posição do servo e trabalhar na malha de velocidade apenas, que seria esse CSV, ou trabalhar diretamente por torque. Não vou usar nem posição nem velocidade, eu vou usar só torque. Vou fazer um controle direto de torque. Então eu uso esse CST. E existe um modo de homing mode. Então esse homing aqui seria feito pela placa de rede, parametrizando alguns parâmetros da placa, não exatamente do drive. Tá tudo dentro do drive, mas são duas coisas diferentes. Essa é a melhor maneira? Não, nem de longe. Isso daqui serve para atender a padronização CIA 402. Então, os equipamentos que trabalham em EtherCAT no modo de um eixo, trabalham como um eixo, eles têm que atender essa padronização. Tá? Então, geralmente ele vai ter um homing mode aqui. Geralmente não, sempre vai ter um home mode configurado no padrão da CIA 402, ok? Essa é uma maneira. Essa a gente não vai usar. Então, quando vocês... Isso aqui é o manual do Drive. Então, não confunda esse home mode com o home mode dentro da CPU, dentro do controlador que eu vou mostrar agora. Então, deixa eu voltar para cá. Ó. Aqui nós estamos no Sysmax Studio. Dentro do Sysmax Studio existem mais duas maneiras. Então, a gente tem 3 hardwares. Controlador. Vou fazer assim. Nós temos 3 hardwares. A gente tem controlador de eixo. Aí a gente tem a placa de rede do nosso dispositivo, do nosso drive. E o drive propriamente dito. Isso aqui é uma IHM, mas faz de conta que é o drive. Ok? Então são 3 hardwares, 3 CPUs diferentes. Então aqui eu acabei de te mostrar. Seria a configuração do homing pela placa de rede. Agora a gente vai trabalhar com as outras duas, que é pelo drive ou pelo controlador. Na verdade, é a mesma. É tudo pelo controlador, só que os parâmetros podem estar aqui ou os parâmetros podem estar lá. Eu explico. Se a gente vier aqui na configuração de motion, na configuração do eixo, no nosso eixo, que nesse projeto fictício é o tracionador, na configuração do tracionador, se a gente vier aqui embaixo, no Homing Settings, a gente tem as configurações de homing com os parâmetros que estão sendo guardados dentro do drive. Então, esses parâmetros que estão na tela aqui, eles são guardados lá dentro do drive, ficam na memória interna dele, ok? Por que isso é importante? Porque existe uma função onde a gente parametriza dentro do ladder ou dentro do programa. Pode ser em texto estruturado, na linguagem que quiser. Então existe uma function block onde a gente parametriza dentro do programa todos os parâmetros de homing. E existe uma outra função que usa esses parâmetros aqui que a gente configura agora. E aí a gente não consegue alterar isso depois. A gente configura, salva, fica dentro da memória do drive, não dentro da memória do controlador, e ele só usa esses parâmetros. Então a gente tem aqui diversas lógicas diferentes de referenciamento. Todo equipamento tem isso? Não. Todos os equipamentos asiáticos têm isso? Sim. Todos os equipamentos da China, do Japão, da Coreia, vocês vão encontrar algo semelhante. Alemanha, Estados Unidos, nem todos. Então isso aqui é um recurso que você vai encontrar em qualquer equipamento asiático. Então a gente tem aqui a lógica de homing. Nesse caso, é só um Zero Position Preset. O que é isso? É a lógica mais simples. Você simplesmente fala para o drive, na posição que o motor está agora, considere isso como 0. Ponto. Bem simples. Ou melhor, considere isso com o valor que está aqui, ó, no nosso Home Offset. Dentro do Sysmax Studio, a gente tem acesso aqui aos parâmetros que ficam salvos dentro do drive. Então aqui eu configuro e depois lá no programa eu uso. Então aqui nós temos o método de homing. Nesse caso ele está selecionando o Zero Position Preset, mas eu posso trocar isso e quando eu troco, observe que esse gráfico aqui do lado também muda e ele é um gráfico explicativo da sequência de homing. No que isso ajuda?
Referenciamento de eixo é uma coisa que é muito utilizado. Todo projeto tem para todos os eixos, basicamente. Independente se o eixo está trabalhando, se o motor está trabalhando com encoder absoluto ou encoder incremental. Em algum momento você tem que referenciar, mesmo que seja um encoder absoluto. Depois, se ele não perder bateria, ou se for um equipamento que não precisa de bateria, ele tem um supercapacitor interno, você não precisa mais referenciar. Mas no momento de manutenção ou de startup, você vai precisar referenciar esse eixo, independente do tipo de encoder que ele tenha. Então aqui, isso existe para facilitar a nossa vida. Então, como é algo que é muito usado em todo projeto, então o próprio fabricante já criou algumas rotinas de home que já são validadas e a gente só pega e usa, facilita a nossa vida. Então aqui a gente tem algumas opções, esses homing methods. Eu vou mostrar uma, pelo menos, ou outra, para poder explicar os outros parâmetros, tá? Vamos ver aqui. Ó, o mais simples é esse, Zero Position Preset. E isso que eu estou falando vai valer para o home feito com os parâmetros dentro do drive ou com o home feito com os parâmetros programáveis dentro da lógica do programa, ok? É a mesma coisa. Só vai mudar o bloco de função que a gente vai usar. Usa um ou usa o outro. Então, esse daqui, eu simplesmente indico para aquele drive assumir a posição que está aqui em home offset no momento que essa função é chamada. Então, se tiver com 0, toda vez que eu acionar a função de home, ele vai entender que a posição atual é 0. Se eu colocar aqui, por exemplo, 150 milímetros, então toda vez que a gente acionar a função de home, ele vai entender que a posição atual do motor equivale a 150 milímetros. Vamos mudar o homing método, por exemplo. Limit Input Only. O que é esse Limit Input? Ele vai fazer o referenciamento em um dos fins de curso. Fim de curso negativo ou fim de curso positivo. Então, eu selecionando aqui, ó, Home Input Detection Direction, em positivo ou negativo, observa que ele vai fazer a lógica final do referenciamento em cima do limite negativo, que é esse aqui. Estão vendo meu mouse aí? Então, ou, ao contrário, do limite positivo. Esses nomes são confusos. É para isso que serve esse desenho, esse diagrama, para facilitar a nossa vida. Esses nomes eles são confusos mesmo, ok? Então, o que a gente tem aqui? Nossa configuração de home. O próximo, deixa eu escolher um que usa. Nem todos os sinais são usados. Vamos ver esse aqui. O próximo. Olha que interessante e que não didático. Esse Home Input Signal, na verdade, não é o primeiro sensor que vai ser atuado, é o último. Ele está aqui na sequência, mas não é nessa sequência que a gente vai usar. Então aqui a gente seleciona o método de home, ou seja, a sequência lógica com que as coisas vão acontecer. Em seguida, eu vou pular um aqui, ó. Eu vou para o Start Direction, ou seja, imaginando que a gente tem... vamos lá. Imaginando que a gente tem aqui um fuso, ok? Deixa eu ver para vocês aí. Um fuso. Aqui é o 0, e para cá é negativo, e para frente aqui é positivo. Então, esse sinal aqui, ó, Home Start Direction, negativo ou positivo, ele está dizendo para que lado que o motor vai começar a movimentar a nossa mesa, o nosso conjunto, no início do ciclo de home. Você vai começar a movimentar para frente, positivo, ou se ele vai começar a movimentar para trás, negativo. Ok? Então aqui é como ele começa o movimento. E aí, onde está esse começo? Está aqui nessa setinha. Ó. Tá vendo que você tem uma bolinha aqui? Ó? Essa bolinha é onde ele começou, onde o eixo começou o movimento. Existe essa opção, existe essa opção e existe essa opção. Já vou explicar a diferença das três, ele mostra os três aqui. Por quê? O que é isso aqui? Aí aqui a gente tem um Home Input Detection Direction. O que é isso? Veja que o nome que está na seleção do parâmetro não é o mesmo nome do sensor aqui no gráfico. Essa última opção, Home Input Detection Direction, se refere
ao Home Proximity Signal. O que é isso? É um sensor. A gente tem normalmente... A gente tem aqui, normalmente, nosso zero, e a gente vai ter um sensor aqui atrás de fim de curso, para evitar colisão. Depois a gente vai ter um sensor aqui na frente, no caso de ser um fuso, tá? Para evitar colisão no sentido positivo. E por último, a gente tem um último sensor, normalmente próximo do sensor de fim de curso negativo, que é o nosso sensor de proximidade. Ele está próximo da zona de referenciamento, ok? Você já vai entender para que serve esse sensor. Tá. Então, esse sensor de proximidade é esse aqui que está no gráfico, que é selecionado aqui. Qual é a borda de subida ou de descida dele que a gente vai usar. Aqui eu seleciono se é a borda de subida ou de descida, ok? E aqui em cima eu vou selecionar um método que use esse sensor. Por exemplo, o Zero Position Preset não usa esse sensor. Ele está lá, mas não é usado. Ok? Esse aqui que eu coloquei agora, ele usa. Tá? Então, como funciona? Imagina que a gente tem aqui o nosso eixo. Tá? Deixa eu fazer assim. Imagina que a gente tem aqui o nosso eixo. Ele começa a vir para trás, vai acionar o sensor que está aqui. Acionou o sensor. E aí ele ou volta para frente ou ele continua para trás até encontrar um segundo sensor. Esse sim é o sinal mais preciso. Então, o primeiro sensor é um sensor de... Pensa que é o sensor de estacionamento do teu carro. Então, a hora que você está se aproximando lá da parede ou de um objeto que possa colidir, ele começa a apitar. Pi, 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 pi. Esse é o primeiro sensor. A hora que você vai, continua o movimento e você chega na posição de estacionamento, no caso, ou chega na posição de home, ele dispara e não fica, ele fica pi direto. Então são dois sons diferentes. Aqui são dois sensores diferentes. Um sensor de proximidade e um sensor de posicionamento, que ele pode ser físico na própria máquina, um segundo sensor, ou, o que é muito comum, é o próprio pulso zero do encoder do motor, tá? Que é esse Z-Phase Input. Z-Phase Input. Então aqui eu seleciono esse segundo sensor, tá? Esse que seria o sensor preciso, o sensor que garante a precisão de posicionamento do home. Então a gente pode usar um sensor externo ou um sensor interno, que é o próprio zero do encoder do motor, ok? Então nós temos método, que seria o algoritmo que já está pronto. Nós temos a detecção de borda de subida ou de descida de um sensor de proximidade, que é um sensor que indica que está perto da posição conhecida, da posição zero. Nós temos aqui a seleção de quem será o sensor que vai indicar a posição zero exata, o sensor de precisão, que pode ser um sinal interno do encoder, que é o pulso zero, ou um sensor externo. Ó, coloquei externo aqui. Ele já está usando agora External Home Input, ok? Se eu mudar aqui para Z-Phase, ele vai aparecer um monte de pulsos aqui. Por quê? Porque o pulso zero do encoder vai ser acionado a cada volta do motor. O motor deu uma volta, ele vai dar um pulso. Ele deu outra volta, então tem uma posição exata do encoder que ele liga. Então, toda vez que ele passa por aquele ponto, ele dá um pulso, um pulso. É para isso que serve esse sensor de proximidade. Para dizer que, ó, você entrou na zona de proximidade, na zona final do referenciamento. O próximo pulso Z que você encontrar é o zero. Então ele vai continuar movimentando normalmente mais devagar, ele diminui a velocidade. A hora que ele acha o pulso Z, ali é o zero, ok? Ou ali é uma posição conhecida. E aí você tem um offset aqui para dizer se aquilo ali é o zero ou não. Pode ser uma posição para mais ou para menos, mas ali é a posição conhecida, onde ele bate a foto. Tá? Então nós temos, de novo, método, que é o algoritmo. Nós temos aqui a borda de subida ou de descida do sensor de proximidade. Nós temos aqui como que o ciclo se inicia. Se ele se inicia
indo no sentido positivo ou indo no sentido negativo, como começa o movimento do servo. E aqui a seleção de qual será o sensor preciso, o sensor final de homing, ok? E aí aqui a gente ainda tem algumas opções que eu recomendo não mudar, que é como que o motor vai reagir quando ele encontrar um fim de curso. Se ele desacelera lentamente, para e retorna. Dependendo da máquina, você precisa fazer isso, mas normalmente a gente usa essa opção que já está aqui. Immediate Stop, ele para bruscamente e retorna. Por quê? Porque o sensor de fim de curso tem esse nome porque está no final do curso. Se ele continuar por mais algum tempo desacelerando, ele simplesmente vai colidir, vai bater no conjunto mecânico. Ah, não quero que bata, vou deslocar o sensor. Você está perdendo o fuso, você está está perdendo área útil, não só do fuso como da máquina. Então, normalmente, o fim de curso está muito perto do batente mecânico. Então, ele tem que parar, o motor tem que parar imediatamente e fazer reversão. Tá? Ok, agora vamos ver as três situações possíveis do home. Observem aqui, ó, essa bolinha amarela. Não sei se aparece aí para você, eu vou ver se eu dou um zoom na edição. Essa bolinha amarela é o início do movimento. Então, é aquele movimento para cá, nessa borda aqui de subida desse sensor, ele desacelerou, foi para uma segunda velocidade, só que agora mais lenta, continuou, a hora que pegou a borda de subida desse sensor final, ele considerou como 0. Então, nesse método de homing que eu selecionei, esse é o algoritmo que vai ser executado quando... Vamos dizer que aqui é o nosso fuso. Aqui está o nosso sensor de proximidade. Então, quando o motor ou o conjunto está para frente aqui, está para frente do sensor. Então, ele vai para trás, aciona o sensor, continua. A hora que acionar o próximo, ele para. É isso que está mostrando aqui no gráfico para a gente. Ó. Ele está indo no sentido negativo. Tá nada, está indo no sentido positivo. Tá. Ele está indo no sentido positivo, não negativo. E a hora que ele acionar o sensor de proximidade, ele diminui a velocidade. A hora que ele acionar o próximo sensor, ele para e considera ali como 0. Só que existe uma situação onde o sensor de proximidade já está atuado quando você começa o ciclo de homing. Imagina que a mesa já está recuada, o conjunto já está em cima do sensor. Tá? Se o conjunto está em cima do sensor, o que vai acontecer? A lógica vai ser diferente. Então, esse algoritmo vai fazer com que ele primeiro faça a reversão. Então, se estava programado para ele ir no sentido positivo, ele agora vai no sentido negativo até sair de cima do sensor, sair da frente aqui do sensor de proximidade. A hora que ele saiu, agora é o próprio ciclo que a gente viu anterior. Ele volta, entra no sensor de proximidade, e a próxima vez que ele acionar o sensor de homing, propriamente dito, ele para. Ok? E a última opção é quando ele não está acionando o sensor de proximidade, mas ele já passou desse sensor. Esse sensor de proximidade, vamos dizer aqui, é que aqui, aqui nesse caso que eu estou mostrando no desenho, o sensor de proximidade estaria aqui na frente, tá? Então vamos dizer que a mesa ou o conjunto já passou desse sensor, está perto do fim de curso e você manda a máquina fazer o referenciamento. O que ela vai fazer? Ela vai para frente e vai bater no fim de curso, certo? Então é o que acontece aqui, ó. Ela vai para frente, bate no fim de curso positivo, para imediatamente, tá vendo que aqui ele não tem uma rampa de desaceleração, ele para imediatamente. Ele reverte o sentido do movimento, vai para trás, aciona o sensor de proximidade, mas ele sabe que ele está acionando o sensor pelo lado errado. Ele passa pelo sensor de proximidade, sai da frente dele. A hora que ele sai, ele desacelera para, reverte e começa o ciclo de novo usando essa sequência, essa primeira sequência que a gente verificou aqui. E aí a gente tem todas as variações possíveis. Exemplo, se a gente começar o movimento para trás, ele vai usar o sensor de fim de curso, ele vai mostrar o sensor de fim de curso negativo e não o positivo. Se a gente usar a borda de descida,
Estava a borda de subida. Se a gente usar agora a borda de descida do sensor de proximidade, ele vai esperar chegar lá na frente, acionar a borda de descida do sensor, e aí ele faz a reversão e começa a procurar o próximo. Então ele procura um sensor, a hora que encontra, que é o sensor de aproximação, a hora que encontra esse sensor na borda de subida ou de descida, conforme estiver programado, aí ele começa a procurar o próximo sensor, o segundo. Acionando esse segundo sensor, ele para e considera ali como home position, que não necessariamente é 0. Pode ser 0 se o home offset estiver zerado. Se o home offset estiver com o valor 100, ele vai parar e vai considerar aquela posição como 100, ok? Isso causa um pouco de confusão, porque muitas vezes tem que usar um valor negativo aqui para fazer o que você quer. Não vou dar grandes exemplos agora, se vocês testarem, vocês vão perceber o que eu estou falando. Então, normalmente, se você entender que é o home ali atrás, não é, ali não é o 0, ali está uma posição negativa, né? Eu quero que o 0 esteja mais para frente, então eu vou considerar aqui como menos 100, para que o 0 seja mais para frente. E aí, o que a gente tem? Dependendo do método de home, eu vou usar eu vou usar nenhum sensor, vou usar um sensor, ou vou usar 2 sensores, ok? Sendo que o sensor mais preciso ele pode ser externo ou pode ser o próprio pulso 0 do encoder. Aí nós temos agora alguns parâmetros que são específicos da OnROM. Outros fabricantes vão ter, sim, velocidade, aceleração, nem todos têm jerk, tá? Nem todos têm o tranco ali. E você vai ter velocidade principal, né, de aproximação e velocidade final. Todos eles têm. Aceleração, muitas vezes é a mesma, aceleração e desaceleração. E vai ter home offset. Isso tem em todos. Todo lugar tem. Velocidade de aproximação, velocidade final e home offset. Todo equipamento tem isso. Agora, nem todo equipamento tem uma aceleração e desaceleração separada da principal da máquina. Às vezes é a própria principal dos movimentos de posicionamento. Nem todos têm o homing jerk, nem todos têm o jerk. Cada vez mais equipamentos agora têm. O que é o jerk? É a variação de aceleração no tempo. Então é a curva em S. Quem está acostumado a trabalhar com inversores, a curva S do inversor, ok? Então você tem aqui a velocidade, você tem as rampas de aceleração e desaceleração, e aqui embaixo você tem uma curva em S, que vai fazer essa curva aqui e essa curva aqui em cima. Essa curva é feita por esse jerk. Lembra que eu falei que durante o referenciamento ele primeiro encontra o primeiro sensor, desacelera, diminui a velocidade, procura o próximo sensor e para? Bom, tem um passo a mais. Ele procura o primeiro sensor. Uma vez que ele achou o sensor de aproximação, ele vai se deslocar uma certa distância. Depois dessa distância, ele começa a procurar o sensor final de referenciamento, que seria o pulso Z do encoder ou mais um sensor. Então ele tem 3 etapas: o sensor de aproximação, uma distância percorrida, e aí que ele começa a procurar o próximo sensor. Qual distância é essa? Essa distância que está aqui, ó, Home Input Mask Distance. Esse nome não quer dizer muita coisa, mas é isso que ele faz. Eu gostaria muito que ele atualizasse a tela aqui, esse desenho, essa imagem, mas ele não, felizmente não está atualizando. Tá, observe uma coisa aqui, ó. Aqui nós temos o sensor de aproximação. Uma vez que ele entrou na zona de aproximação, que caiu a velocidade, ó, ele diminuiu a velocidade. Ele já estava com velocidade baixa quando esse pulso Z do encoder aconteceu. E ele não considerou esse pulso como o sinal final de referenciamento. Ele considerou o próximo. Por quê? Porque esse espaço que ele está mostrando aqui, na verdade a partir daqui, quando ele começa a desacelerar, esse espaço ele é configurado por esse Home Input Mask Distance. Nem todo equipamento tem isso. Os equipamentos da OnROM têm, ok? Então você tem essa distância que pode ser 0. No caso de ser 0, ele faria isso aqui, ó. Ele encontrou o primeiro sensor, o próximo pulso de encoder ele já considera como 0, como o referenciamento. Aí vamos dizer que
Eu não quero, eu quero que ele ache o sensor e desloque um pouco mais, ele dá uma volta a mais. Exemplo. Imagina que a gente está trabalhando com um redutor muito grande. Tá, eu tenho um exemplo de um projeto que eu já trabalhei e que eu estou fazendo outra máquina similar agora, nesse momento. Eu tenho uma redução 1 para 500. Olha que maravilha. Eu preciso dar 500 voltas no servomotor para que a carga dê uma volta. Por quê? Porque ela é muito grande, tem quase 4 metros de diâmetro. Então você tem uma tremenda de uma inércia e aí a gente tem uma redução bem grande. Nesse caso, imagina... Nesse caso não é uma mesa, tá? É um tambor girando bem grandão. Mas imagina que a gente tem um sensor nesse tambor. Imagina que é isso aqui, ó. Você tem isso aqui. Você tem um sensor aqui numa determinada posição. Acionou esse sensor. E eu quero que ele se desloque um pouquinho mais e aí, pum, ali é o zero. Só que esse pouquinho mais, às vezes no servo aqui deu 5, 6, 10 voltas. Por quê? Porque a redução é muito grande. Então, para evitar problemas de repique desse sensor ou de posicionamento aqui, eu posso falar para ele, acionou o primeiro sensor, se desloque X voltas, ou X milímetros, ou X graus, e agora procure o pulso zero do encoder, ok? Ou o próximo sensor. Então, essa distância é configurada aqui. Home offset eu já expliquei o que é. É a posição que ele vai considerar como sendo a posição no momento que terminar o ciclo de home. Então, se tiver com 0, ele vai considerar aquela posição como 0. Se tiver com qualquer valor, aqui tiver valor 500 milímetros, a hora que terminar o ciclo de home, ele vai entender que aquela posição é a posição 500 milímetros, ok? E aí, depois de referenciado, depois de terminado isso daqui, existe ainda um parâmetro nesses ciclos de referenciamento da OnROM, nem todo fabricante tem isso, que é o Homing Compensation Value. O que é isso? Depois que ele terminou de fazer o referenciamento, vamos dizer que eu quero mandar a minha mesa, só que é o fuso, referenciamento aqui atrás. Vamos dizer que eu quero mandar a minha mesa, o meu servo, o meu eixo lá para frente, próximo da posição de início de trabalho. Eu já quero colocar ele lá. Normalmente a gente faz isso dentro do programa, mas eu quero que o ciclo de home termine com ele lá na frente. Então eu fiz o referenciamento todinho aqui atrás e por último eu faço mais um posicionamento, ok? Esse posicionamento é feito com esse parâmetro aqui. Vamos dizer que eu quero ir para a posição 600 milímetros. Ele faz todo o referenciamento, zerou, achou a posição 0 e aí vai para a posição 600 milímetros para frente. Maravilha! É assim que você interpreta esse gráfico e esses parâmetros. E aí você tem diversas opções. Eu não vou explicar uma por uma, porque senão, meu Deus do céu, o vídeo vai ficar gigantesco. Aí seria melhor eu ter um conjunto de teste aqui e simular e mostrar, mas infelizmente eu não tenho, tá? Deixa eu voltar como estava antes. Uma vez configurado isso aqui são parâmetros que ficam dentro do drive. E eu posso usar esses parâmetros dentro do programa. Vamos lá no programa agora. Eu tenho aqui. Então aqui eu tenho o nosso programa onde estão as funções de motion. Tem essa função que é a que eu costumo usar e a que eu recomendo, que é MC Home with Parameters. O que é isso? Quer dizer, aqueles parâmetros que eu acabei de mostrar, esses daqui, ao invés de usar esses parâmetros configurados aqui, ele vai usar os parâmetros que a gente colocar dentro dessa estrutura de dados. A gente parametriza diretamente na function block. Eu não preciso nem me preocupar com isso daqui. Eu posso parametrizar diretamente na function block e executar. Então eu posso mudar qual tipo de referenciamento eu estou fazendo, dependendo da necessidade. Então eu posso padronizar todos os softwares dessa maneira e depois eu só altero os parâmetros aqui diretamente na função. Eu prefiro dessa maneira. Tem gente que prefere configurar aqui e só usar. Existe um outro home, deixa eu procurar aqui, ó, esse aqui. Existe o MC Home with Parameters, que é esse aqui. Então ele vai usar os parâmetros configurados dentro do controlador de eixo. Então isso aqui está na memória do controlador. E existe esse outro bloco. Deixa eu colocar ele aqui para a gente ver. Ó.
tem nele? Ele básico, vou colocar os dois, um do lado do outro para vocês verem, ó. Um deles tem essa entrada de parâmetros, só isso. O outro não tem. Então, esse que não tem, que é esse MC Home, ele vai usar os parâmetros que estão salvos dentro do Drive, que são exatamente esses aqui. Esses parâmetros aqui, quando eu salvo, eles estão sendo enviados para dentro do Drive. Então, essa function block aqui, MC Home, ela vai lá no Drive, pega os parâmetros e usa, ok? Essa function block aqui, ela não usa os parâmetros do Drive, ela usa os parâmetros que eu fornecer aqui nessa entrada de Home Parameters. Essa é a única diferença entre as duas. Tá? Então, uma usa parâmetros que estão lá dentro do Drive, a outra usa parâmetros que estão em memórias dentro do controlador. Inclusive, esses parâmetros, se estiverem dentro do controlador, eles podem estar na IHM. Então, eu posso simplesmente colocar eles como parâmetros aqui, aceleração, desaceleração, habilita um sensor, desabilita. Ó, eu não costumo fazer isso, eu não gosto, mas isso poderia, por exemplo, fazer com que uma máquina não ficasse parada por falta de um sensor. Você poderia fazer um referenciamento diferente porque a determinada máquina está com um sensor a menos, ou está danificado, ou o fuso está com problema, ele não consegue chegar até aquela posição. Imagina que não consegue chegar até aquela posição que vai travar o eixo, por algum motivo. O que é o correto? Parar tudo e fazer a devida manutenção. Mas o que dá para fazer? Ao invés de você levar o equipamento até lá atrás, onde ele vai travar mecanicamente, porque está com problema esse conjunto, você leva ele numa posição conhecida e fala, aqui é o 0. Ou leva ele numa posição conhecida e fala, aqui é a posição 300 milímetros. Então você pode mudar o ciclo de home, inclusive on the fly, né? On the fly não porque não está rodando. Mas você pode mudar na IHM, você pode deixar uma área com 100 e você mudar o ciclo de home. Essa é uma ideia. Eu faria isso? De jeito nenhum. Mas é uma opção, ok? É uma opção que você pode usar. Então aqui hoje a gente viu o referenciamento dentro do controlador, o referenciamento usando os parâmetros aqui, ó, dentro do Drive, e a gente viu também a opção, eu só comentei, não dei exemplos e não vou entrar nela porque ela é mais complexa do que isso, que é quando a gente usa esse cara aqui, que é o Homing Mode da EtherCAT, ou da rede que a gente estiver usando. Beleza? Espero não ter complicado muito a cabeça de vocês, ter ajudado um pouco mais e aberto aí para entender como funcionam esses parâmetros, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!